Eu queria também agora falar um pouco sobre o benefício que a Igreja de Cristo, a Igreja que Cristo instituiu na Terra, o benefício que ela causa à sociedade. Tem vários, porque ela é tão maltratada, a Igreja é tão perseguida, é tão maltratada, a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja que a gente está falando. E também aqui, Tá bom, pegando Samuel. o que a instituição foi formada através desse corpo, foi formado várias instituições, né, que é um organismo vivo, que esse organismo ele atua tirando pessoas das drogas, né? Sim. Eu acho que existe parece que um dado que a igreja é o órgão que mais retira e coloca as pessoas de volta à sociedade. Por isso, Jean, posso chamar de Jean aqui, né? Claro, Você chamar de... eu sou o quê? João? Não, Marcelo? precisa chamar de patriarca. Não. Patriarca, não precisa chamar, não. Não, só... Pensei né? que tinha que chamar Reverendo. de patriarca. Reverendo, Por isso que eu ainda acredito, quero bem frisar isso aqui, né? E botar naquela lista do lado, botar em letra maiúscula. Para quem passar correndo, veja, leia, né? leia. Quem passar correndo vai ver, vai publicar ainda. Abacuque. Porque eu ainda acredito muito, tanto é que eu estou inserido, né? Nós sempre tivemos inserido, mas eu acredito na denominação, na instituição religiosa, da evangélica, da fé cristã. Por quê? Porque, nesse sentido de ser uma instituição chamado, inclusive, até pelo secular e nós somos isentos até de impostos por praticarmos a filantropia, diferente de uma igreja, de uma empresa privada, que a empresa privada já é um lucro financeiro. Embora alguns colegazinhos tentam inverter, né? E coloca, mas não é esse o objetivo genuíno de uma igreja que Jesus criou, de uma igreja séria. Claro. Então, a igreja séria está aqui para servir, para lavar os pés do discípulo. Exatamente. Pedro, você vai lavar meu pé? Não faça isso, não. Eu não faço isso, não. Se eu não fizer, você não tem parte comigo. Né? Olha o evangelho diferente. Olha a diferença daquilo que a gente vê hoje em dia com as pessoas, os ilustres homens que se acham que tem que pedir a benção até para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. Né? Então, enfim, tem pano para manga aí nesse assunto. Né? Então, quer dizer, na verdade, a instituição ela ainda tem isso como prioridade, e se tiver isso como prioridade, é muito superior e é muito importante que tenha essa unidade para fazer esse trabalho de filantropia, de ajudar, pessoas que drogadas, pessoas recuperar, colocar de volta na sociedade. Isso, investir, enviar valores financeiros, enfim. Então, isso somente todo mundo junto, que é uma organização, que é uma instituição, para fazer isso, porque às vezes, a gente bateu na tecla do desigrejado, às vezes você estando desigrejado, não estou falando no sentido pejorativo, né? Não estando acompanhando uma instituição. Uma instituição, fica muito difícil. Eu falo assim, se é difícil ser crente, às vezes, algumas pessoas, de alguém do lado, né? tendo pastores, tendo uma liderança, tendo todo mundo em volta, pessoas ainda recuam e saem, e negam, e vão embora. Imagine se não tiver uma pessoa, uma ajuda. Então, é complicado você seguir sozinho. É muito difícil. Seguir sozinho é complicado. Irmão Alexandre, tem mais algum exemplo do benefício da igreja na sociedade? É tanto impacto bom que a igreja tem na sociedade que, se eu for falar aqui só no sentido histórico, eu vou pegar agora no sentido histórico, porque vocês falaram no sentido social. A igreja, ela simplesmente, só isso aqui, né? Eu queria que tivesse muito atento essa hora aqui para ouvir o que eu vou falar. A igreja simplesmente formou só o Ocidente, só isso, né? Para comer de conversa. A base moral do Ocidente é judaico-cristã, e de boa parte do mundo, né? Porque tem aquela parte mais oriental, que pegou mais tem mais raiz com as religiões de matriz oriental, de matriz ocultista e outras coisas, mas também tem a civilização ocidental, que é baseada na moral judaico-cristã, chegou até lá também no Oriente, tanto que a Rússia, que faz parte do Oriente, ela tem como a igreja principal, a igreja ortodoxa cristã, não é a igreja de outra vertente, mas sim cristã, fora outras partes do Oriente Médio, da Ásia.
Então, a igreja tem esse papel de as pessoas que nascem no Ocidente, que hoje acho que tem essa liberdade chamada democracia, para livre pensamento, livre escolha, essa questão do voto, que envolve escolher teus representantes e tudo mais, tudo isso veio por causa dessa liberdade que no caso, a reforma protestante trouxe. Que aí nós temos que fazer essa separação entre o período que a Igreja Católica Apostólica Romana governou o mundo, entre aspas, em questão de influência, e depois da reforma de 1508 para cá. Depois dessa reforma protestante, muita coisa em questão de liberdade e avanço civilizacional do Ocidente se modificou. Então, o pessoal desfruta dos benefícios do impacto que a igreja causou, mas na hora de criticar e meter o pau, no caso, o pessoal humanista, ateísta, essas feministas, tudo esses istas, assim, né? Geralmente são tudo istas. Eles criticam a igreja, mas esquecem que eles só estão num lugar onde eles acham que desfrutam de alguma liberdade por causa do impacto que a igreja causou no sentido histórico. E levando para o lado social que vocês já falaram, não preciso muito o que acrescentar, porque a igreja, ela tira muita gente da marginalidade, das drogas, do crime, da vida de prostituição. Engraçado, e pior que eu estou falando as palavras aqui que o YouTube não gosta, mas já falei. Então, essas coisas... YouTube. Corta, quase uma palavra. Então, essas e outras coisas é o trabalho que a igreja causa na sociedade, e é por causa desse trabalho que a igreja desenvolve, da mudança da vida das pessoas, que os países não são piores. Porque eu até estava falando com uma pessoa esses dias sobre a questão da influência que a igreja causa há mais de 2000 anos no mundo. Se não existisse igreja, imagina, se ela tivesse destruída lá no passado, desde o iniciozinho, ou no período lá dos muçulmanos, que eles tinham aquelas cruzadas e tal, e outras épocas, rapaz, eu acho que hoje nós íamos ser todos bárbaros, influenciados principalmente pela cultura viking, porque é o único povo mais forte que eu já vi na história, com poder de conquista e avanço. E aí o cristianismo foi lá e simplesmente acabou com a cultura viking, que é aquele pessoal nórdico, né? Uhum. Que acreditava em Thor, Odin e outras coisas. Exato. Ou seja, a igreja é tão forte a influência cristã que ela conquistou todo esse pessoal bárbaro, inclusive, que os romanos tinham medo. Olha o nível. Os romanos tinham medo desses bárbaros. E a igreja foi lá e conquistou. Então, o impacto que a igreja causa é tão grande que, por isso que eu estou falando, se eu fosse falar aqui, era uma live inteira só sobre isso. Muito, muito bem posicionado aí. Agora, outro benefício que a igreja trouxe, como a gente está falando nesse sentido, porque às vezes nós sentamos e às vezes nos falta falar das qualidades da igreja. Talvez seja assim com você também que está aí do outro lado. Quando você senta com um amigo para falar de igreja, só surgem os problemas, só surgem as dificuldades da igreja, só surge, né, toda aquela confusão que realmente tem, às vezes, dentro da igreja, porque onde tem ser humano tem essa dificuldade, tem esse problema. Mas cabe aqui nós ressaltarmos a importância grandíssima da igreja ao longo dos séculos. Talvez nós fôssemos da religião que impera lá no Oriente Médio, se não fosse a igreja, até digo, a igreja católica, a importância da igreja católica, Alexandre Torres, na questão da divisão das cruzadas. Das cruzadas. Se ela não combate aquilo ali, o Ocidente não existiria como um meio evangélico, digamos assim, o cristianismo no Ocidente. A Igreja Católica foi firme nisso e Deus usou através disso, e depois Martim Lutero veio em 1517, né, e fez ali o seu protesto, e aqui estamos nós. Então, o benefício que a igreja veio desde os apóstolos até aqui é muito grande. Desde que estamos falando do benefício da igreja verdadeira. É a igreja que, no final de tudo, chegou o evangelho para nós para nos salvar. Ponto final. Para nos salvar. Não adianta você fazer 1000 outras coisas e perder a alma. Né? O principal, o que a igreja trouxe, através de Jesus que mandou ide, vai. A igreja, nós estamos falando de igreja verdadeira. Não adianta agora alguém ficar lá, mas a igreja tal faz isso. Nós não estamos tocando nesse ponto. Costumo dizer que não existe falso cristão. Existe aquele que é cristão e aquele que é hipócrita. Não existe o falso cristão, não cabe a nomenclatura falso cristão. Ou não é? É ou não é.
né? Ou ele é cristão, no caso para Deus, Deus vai considerar. Não, esse não é. Esse aqui é. Ponto final. Então, nós estamos falando do que é um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. E um cristão autêntico quer livrar você do mal maior. Um cristão autêntico quer dizer para você que vale a pena servir a Cristo. Ele quer tirar você de um vício. É isso, né? A Bíblia, a igreja está aqui como um todo fazendo esse trabalho, né? A Bíblia diz para a gente cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. E a igreja, por muito tempo, teve orfanatos, teve asilos. Por muito tempo, a igreja metodista do Brasil, principalmente, né? Eu me lembro da minha adolescência e que a gente ia muito a um orfanato e a um asilo que era sustentado pela igreja, inclusive faculdades também. E o John Wesley ele tinha essa mentalidade, né? De ter a faculdade e tal, de montar isso daí. Então, a igreja tem muitos benefícios. E eu gostaria de deixar isso ressaltado.